Começou? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estão todos me ouvindo? Estou ouvindo. Como é que está aí o pessoal do Facebook, do Instagram? Não, do Facebook, é no Facebook. Tá todo mundo escutando, ouvindo, vendo bem? Boa tarde, nós estamos aqui mais uma vez retomando a Quinta Concedi. A Quinta Concedi é um programa, é um projeto do CEDI do Estado do Ceará para incluir todos os municípios do Estado para que venham discutir assuntos da política da pessoa idosa. Nós estamos com esse projeto desde o mês de setembro e vamos por todo o mês de outubro. Hoje, nós vamos tratar sobre o tema prevenção do suicídio da pessoa idosa. Para tanto, temos dois convidados aí especiais, bastante especiais. O Dr. Cleto Brasileiro e o Coronel José Edi Paixão. Esses dois excelentes e mestres e doutores no tema de suicídio, bem como outros temas relacionados à saúde pública, vão explanar esse tema, tá certo? E aqui eu quero dar um dado estatístico que eu pesquisei no Ministério da Saúde. Esse dado é de 2017, mas ele é bastante atual. Eu gosto de falar e mostrar. Ele diz que a taxa de suicídio é maior entre idosos, todos estão vendo, é maior entre idosos com mais de 70 anos de idade, né? E por nós estarmos no mês que comemora o ano, falar Setembro Amarelo, que fala sobre o mês do suicídio internacionalmente, então nada mais pertinente para a gente trazer esses dois especialistas. O Dr. Cleto Gomes, ele é um psiquiatra bastante renomado aqui em nosso estado, foi aluno e professor da Universidade Federal, com mestrado e doutorado fora. Ele tem várias bibliografias, e dentre uma delas, ou tem mais que uma, ele vai até falar sobre isso, sobre o tema suicídio. Salvo engano, foi até tese do seu doutorado, o tema suicídio. Então, agora eu queria dar início à live com o Dr. Cleto, falando sobre o tema suicídio relacionado à pessoa idosa. Pode ficar à vontade, doutor. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês na CEDI, com o Coronel Edi e você, não. Em primeiro lugar, queria colocar uma coisa mais ampla sobre o suicídio. O suicídio é um fenômeno antigo e muito complexo. Se pegarmos o Velho Testamento, por exemplo, nós vamos ver 7 casos de suicídio de reis, como Eleazar, Saul, Zambri, Actofel, e nessa perspectiva, Sansão, o suicídio às vezes é visto como uma coisa criticável moralmente, e em outros casos não, é um ato de bravura, na própria Bíblia. O suicídio também, a palavra é nova, porque o homem, na evolução, começou matando e depois começou a se matar. A palavra suicídio surgiu no século XVIII, com Talleyrand, lá na Inglaterra. Ele era francês e foi ele que inventou esse neologismo. Existem muitos trabalhos sobre o suicídio, tá entendendo? O que mais importante de todos foi Emile Durkheim, que escreveu Le Suicide, e publicou esse trabalho dele, e foi graças a esse livro que a sociologia passou a ser uma ciência universitária lá na França, Sorbonne. O suicídio pode ser visto por diversos âmbitos: social, moral, como eu falei, psicológico, clínico. O suicídio ele é multifacetário, é muito complexo.
O próprio Durkheim, ele definia 4 tipos de suicídios: o egoístico, o fatalista, o anômalo, de anomia, né? E também o fatalista, anômico, egoístico, fatalista e altruísta. São os 4 tipos de suicídio que ele via, tá certo? Conforme a sociedade. O interesse sobre esse tema é antigo. O nosso trabalho começa em 1957. E nós começamos a fazer levantamento sobre suicídio aqui em Fortaleza. Talvez seja o trabalho mais intenso. E, de fato, foi aí que eu fui defender minha tese sobre esse tema para ter o doutorado. É um assunto intrigante, porque reenvia várias coisas, entende? Por exemplo, querer morrer, esse verbo, querer morrer, não tem nada a ver com se matar. São 2 coisas bem diferentes. E sempre eu digo, pegando a religião, dos 4 pecados: pensamento, palavras, obras e omissão. Pensar no suicídio é universal, ou na morte. Agora, quando a pessoa diz eu vou me matar, ela está dizendo o quê? Eu acredito em você, eu confio em você, eu quero uma ajuda. É um apelo. A pessoa tenta quando ela não vê saída, não vê solução, não se sente compreendida e assim por diante. Que é 1000 vezes pior do que não ser compreendida, não ser amada. Porque é um sentimento próprio dela que não tem nada a ver com o outro. Outra coisa importante que caracteriza o suicídio são 3 facetas. Tudo acontece de uma forma muito, assim, abrupta, raramente é uma coisa pensada a longo tempo. Existe também uma ambivalência, o indivíduo quer se matar, mas não quer se matar. Ele pensa de 2 maneiras. E também o suicídio tem uma certa simbologia. Por exemplo, quando a pessoa se mata em casa, ela está reenviando um problema doméstico. Quando a pessoa se mata na rua, pula da torre de televisão, como aconteceu isso em 85, quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa está reclamando à sociedade pelo seu sofrimento. E existe também outra simbologia, por exemplo, as pessoas que cortam o pulso. O que isso significa? Significa que ela não está conseguindo se comunicar, porque a mão é o segundo órgão de comunicação. A Libra, por exemplo, a gente fala muito com as mãos. Então, quando corta a mão, significa que a pessoa, ela acha que não está sabendo se comunicar muito bem, não está sendo ouvida. Também, o tipo de escolha de suicídio, e também isso é muito importante. A pessoa se enforca. Se enforcar seria como cortar a 2 partes. O lado racional, que seria a cabeça, e o lado irracional, que seria o resto do corpo. O suicídio por envenenamento é muito comum no nosso meio. Talvez seja o mais empregado, o envenenamento. E eu sempre digo que, quando a pessoa toma veneno ou muitos remédios de uma vez, ela tem o seguinte: antes de 30 minutos, ela tem que procurar ajuda tomando água morna, não leite, porque ela consegue vomitar, colocar para fora todo aquilo que ela tomou. Se passar de meia hora, ela tem que ir para o hospital para usar o carvão ativado. 2 horas depois da tentativa, o melhor mesmo é ir para um UTI. Então, existe pelo menos mais 10 vezes tentativa de suicídio do que a concretização dele. Um dado também interessante, epidemiológico.
Quando a pessoa tenta 2 vezes o suicídio, a chance de tentar a terceira é 100%. O suicídio, ele não é genético. Não tem comprovação nenhuma séria sobre questões de genética. Mas existem alguns transtornos mentais que são genéticos. Por exemplo, bipolar, esquizofrenia, isso tem um valor genético muito forte, pesado. Não determinante, porque o ser humano é singular por causa da sua multidimensionalidade. Ele é espiritual, ele é religioso, ele é econômico, ele é financeiro, ele é trabalhista, ele é químico, ele é também antropológico. Então, existem muitas coisas, mas geneticamente é importante saber. Por isso que eu digo que deve-se falar de corda na casa de enforcado. Porque quando tem um caso na família, tende a acontecer outros casos. Não podemos negar isso, que é muito importante ser aberto para o fato não acontecer. Outra coisa que eu digo também, que o suicídio é uma espécie de agressão contra as pessoas que estão dentro dele. A gente se alimenta não só de feijão, de arroz, pão, mas a gente se alimenta de afeto. Então, muitas vezes, eu digo que o suicídio é como se fosse um homicídio em 180 graus. Outra coisa também muito importante, que às vezes a pessoa tenta banalizar o suicídio, é dizer que cachorro que ladra não morde, isso é psicologia canina. No ser humano, não. Se ele diz que ele quer se matar, não está dizendo que quer morrer, mas está falando que vai se matar. Então, quais são os métodos mais utilizados aqui no Ceará? Que, na região metropolitana, sobretudo, é o envenenamento, enforcamento, arma de fogo. É também muito importante dizer que existe uma certa imitação. Na época do Assis Chateaubriand, havia muito suicídio por pular da janela, que a gente chama defenestrar, lá em Minas, Belo Horizonte. Aí, nós, psiquiatras, né, da minha geração, os psiquiatras foram falar com Assis Chateaubriand que ele não divulgue nada no jornal para não estimular novos casos. E assim foi feito. A gente não deve publicar casos na imprensa, a não ser que seja de um presidente da República, como Getúlio Vargas. Mesmo assim, poucos sabem que o Santos Dumont se matou. Muita gente importante se mata e ninguém sabe porque morreu. Então, esse lado de mimetismo, por isso que a gente, na Bíblia, o caso do Saul, ele se matou. Mas o caso do escudeiro dele, que se matou também, metendo uma espada na barriga, como se fosse Harakiri, a gente não considera um outro caso. A gente considera como se fosse uma repetição, um mimetismo que aconteceu. Então, é um tema muito importante que está ligado à saúde mental. A sociedade, olha, existem 3 tipos de morte violenta: homicídio, suicídio e acidente. Geralmente, depende da sociedade, de como ela é organizada, para que esse fato aconteça. Por exemplo, aqui no Brasil, não existe pena de morte. Tudo bem, eu também sou contra, totalmente contra. Mas também não tem pena de matar. Aqui se mata muita gente. Muito, muito. O homicídio aqui é muito elevado. Então, eu diria que é como se fosse uma violência matricial. Não tenho nada contra a mãe de ninguém, mas o termo matricial é a fonte da coisa. Gerou 2 filhos. Primeiro gerou homicídio e depois gerou suicídio. E na fase assim meia obscura fica o acidente. Então eu digo, na sociedade que tem muito homicídio é para ter pouco suicídio e vice-versa.
Mas os acidentes, simbolicamente, num país que tem muito homicídio, o acidente parece ser mais uma fraqueza, uma coisa ligada ao suicídio. Já numa sociedade que tem muito suicídio, aquele acidente ele é bem investigado para ver se realmente o que aconteceu. Por exemplo, nós temos aqui algumas coisas assim, mal esclarecidas. Acidente. A gente vê nas estradas acidente de curva perigosa. Não existe curva perigosa. Existe gestor perigoso e engenheiro perigoso que faz uma curva sem levar em conta a força centrípeta e centrífuga que existe. E as nossas estradas, às vezes, ficam a desejar. O suicídio aqui no nosso meio não bate com o que você falou, porque o suicídio acontece mais em jovens e adultos. A mulher tenta 10 vezes mais o suicídio do que o homem. Talvez porque a mulher sabe se comunicar melhor. Mas o homem consegue mais se matar do que a mulher. Lá na década de 50, a relação era de 1 para 1, quase. Era um suicídio masculino e outro feminino. E o suicídio, atualmente, é quase 4 vezes mais para os homens e 1 vez para a mulher. A faixa etária é extremamente importante. Então, esse tema hoje serve sobretudo para o futuro, para a gente ter cuidado. Porque havia muito suicídio de idosos queimando a rede, entende? Hoje não existe mais esse negócio de rede, essas coisas. E, de uma certa forma, nós temos nossos hábitos. Por exemplo, a família... São 2 instituições que eu acho mais importante aqui, respeitando as demais. Muito importante. É a família e a religião, para quem acredita, obviamente. Essas são fortes. As outras instituições, a gente fica assim um pouco preocupado, porque às vezes as coisas não acontecem de uma forma devida. Então, se a família é coesa, aí o fato não acontece. Agora, em países que estão envelhecendo, que nós estamos envelhecendo, aí o suicídio idoso tende a ser grande. Até mesmo infarto, e porque tem outro tipo de morte que a gente lembra suicídio, por exemplo. A pessoa que é diabética não quer tomar o remédio da diabetes. A pessoa que é hipertensa não quer tomar o remédio da hipertensão. Então, a gente tem que averiguar se isso não foi um ato inconsciente ou não de querer tirar a sua vida. Uma pessoa que vive sofrendo acidentes, a gente tem que pensar o que ele acha isso, o que está acontecendo com ela. Às vezes, até um pet, um gato, um cachorro, dá vida à pessoa. A pessoa vive mais tempo tendo um animal em casa do que não tendo, do que morando sozinho. Idosos. O viúvo se mata mais do que a viúva. A viúva muitas vezes fica até mais bonita e mais alegre. Talvez por causa do nosso machismo. Mas o viúvo, se ele for bem casado, se ele não casar antes de 2 anos, ele tende a morrer. Mas também, se ele casar com uma mulher bem novinha, aí também a morte vai ser rápida, não vai ser tão demorada. Doutor, diga. O senhor me permite só a intervenção? O senhor está falando agora que o viúvo, né, o idoso, ele se mata mais do que a idosa e tal. Aí eu lembrei de uma história que me contaram essa semana. Me disseram, foi um filho. O filho disse que o papai, quando tinha 86 anos, morava num sítio,
calçou as sandálias e foi saindo de casa. Ao sair de casa, algum filho perguntou: papai, o senhor está indo aonde? Ele disse: eu vou ali resolver um negócio, mas nunca mais eu volto. E foi. Aí disse que passou o dia, entrou na noite e nada, deixou me chegar. Aí foram atrás. Outro dia, quando chegaram lá, encontraram as duas sandálias dele na borda da cacimba, deduziram que ele estava dentro. E foram em busca e encontraram. Né? O que é que se passou na cabeça do cidadão de 86 anos de dizer que ia resolver um assunto ali e nunca mais voltava? Né? Eu fiquei com isso na minha cabeça há 2 semanas. Aí, se o senhor tiver aí no seu conhecimento algo para me dizer sobre isso, eu ia ficar um pouco mais confortável. Pode ficar à vontade. Com certeza, esse senhor ele vinha já quebrando coisas muito importantes. Por que nós temos amigos? Por que Jesus tinha 12 coleguinhas? Para quê? Para poder continuar vivendo. Então, nós precisamos do afeto. Então, eu digo que nos sustenta aqui na Terra não é o juízo, não. É o afeto. O afeto, ele quebrou laços de amizade com seus amigos, com a sua família, talvez se sentindo desprezado ou diminuído. Então, por isso que ele aplicou esse ato contra ele. Mas, com certeza, a coisa não acontece assim, nesse caso, de uma hora para outra. Primeiro, ele começou a não dormir bem, se afastando dos amigos, não frequentando reuniões que ele poderia frequentar com aquela idade. Agora, também sobre a idade, é interessante. No século XIX, quem mandava na medicina eram os ingleses. E eles diziam até 40 e poucos anos, você já é ancião. Agora, em 2018, quem manda na medicina agora é o OMS, nos obriga a usar máscara, aquelas coisas todas. E, a partir de 2018, ela diz o seguinte, eu fiquei até feliz nessa época, até 65 anos, você é jovem. Então, eu estou de frente aqui com 2 jovens, que não têm 65 anos. Só é ancião depois de 100 anos. De 40 e pouco passou para 100 anos. Então, a gente tem que ver que isso vai mudar. Certamente, o suicídio vai aumentar se a pessoa não encontrar um bom envelhecimento. Hoje, o remédio mais prescrito no mundo, desde 2018, por determinação da OMS, é o exercício físico. Serve para colesterol, para diabetes, para pressão alta. O exercício físico, segundo os neurocientistas, ele refaz até os neurônios, coisa que eu não aprendi na faculdade. Então, chegar com 100 anos todo quebrado e liso é de lascar. Entende? E sem amizade, pior ainda. Então, a gente tem que buscar, de uma certa forma, uma vida de lazer, uma vida de encontros. Eu acho que a tecnologia, de uma certa forma, pode nos ajudar nesse sentido, fazendo essa integração como a CID está fazendo. Agora, as pessoas que se matam, elas dão um aviso, todas, isso sem exceção. Às vezes são metafóricos, umas metáforas que ninguém entende nada. Na época do Raul Seixas, ele, antes de morrer, ele jogou uma boia. Ele estava se afogando na cabeça dele. Mas quem que vai entender isso? Na cabeça do Raul Seixas, que era cheio de doidice, tá vendo? Um maluco beleza. Então, com certeza vai ter mais suicídio, não aqui no Ceará agora, porque a família não gosta de botar o seu idoso numa casa de idoso. E os cuidadores, geralmente, é a família. A família não tem dinheiro para pagar cuidador, então eles mesmos se cuidam e tomam conta do seu idoso. Mas imagine uma sociedade. Hoje a família nuclear já nem existe, quanto mais a família, digamos, a grande família. Então as pessoas estão cada vez mais se tornando individualistas,
vivendo só, essas coisas todas, e tudo isso aí são coisas que pode levar ao suicídio. Porque a medicina que nós vivemos hoje, prevalente, eu digo que é a medicina da doença, porque dá muito lucro às multinacionais, às farmácias. Mas tem uma medicina, tem duas, mas vou falar só de uma. A medicina da saúde. A medicina da saúde prega boa alimentação, exercício físico, dormir bem, evitar maus hábitos. Tudo isso favorece para que essa pessoa não cometa o suicídio. Por quê? O álcool, as drogas, enfraquecem o indivíduo, porque faz uma redução de dopaminas, que é muito importante para que nós sejamos felizes. Então, se a pessoa se droga, se a pessoa não dorme bem, vale aqui ressaltar que tem muita gente dormindo com remédio que deveria ser evitado, porque aí está falseando um processo psíquico que pode levar também ao suicídio. Ou seja, dormir bem, fazer exercício físico, ter lazer, ter amizade, frequentar ambientes que são saudáveis. Eu acho que a gente não pode fazer tudo isso, mas dentro do possível, eu acho muito importante, se é que a gente queira diminuir o suicídio. O suicídio ele acontece mais na nossa sociedade entre jovens. Doutor, me permite só mais uma intervenção, por favor? A prevenção? Só mais uma intervenção? Sim. Não, só mais uma intervenção minha, por favor. Antes do senhor continuar, eu queria dar boas-vindas. Tem vários participantes aqui das cidades interioranas, dos municípios General Sampaio, Camocim, Jaguaretama, Russas, Jardim, Mauriti, Potegi, Canindé, Redenção, Jucás e Pacatuba. Esse pessoal todo está nos escutando e prestigiando a nossa live. Queria agradecer a todos, em nome dos participantes, que continue e reforce o convite aí para que demais adiram a nossa live. Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, porque a gente escuta muito que a pessoa que comete o suicídio é um covarde. Geralmente eu falo assim, não, a pessoa que comete o suicídio, no meu leigo ponto de vista, é uma pessoa forte e corajosa, porque uma pessoa que vai tirar a sua vida, para mim, não é um ato de covardia, e sim um ato de coragem, porque até o presente momento eu não tenho essa coragem. E outra, eu penso também que quando a pessoa vai tirar a sua vida, ela está sentindo uma dor imensa, uma dor tão grande que acho que ela não quer se matar, ela quer matar a dor. O que é que o senhor poderia me dizer sobre essas duas indagações minhas? Faz sentido. Sempre eu digo, por isso que recentemente eu publiquei um livro que chama A Invisibilidade da Dor. A dor na mente, a dor na alma, ela é invisível. Não é um braço quebrado, não é um dente cariado, não é uma diabetes, pressão, câncer. Não tem exame nenhum que detecte essa dor. A palavra dor foi que deu origem à palavra doença. Por isso que há 30 anos nós chamamos de transtornos, que tem diversos transtornos, uns menos graves, outros mais graves, que faz com que essa pessoa, com essa dor que ela está sentindo, e ela não vê, então para que eu vou a um psiquiatra, para que eu vou a um psicólogo? Eu não estou doido. Aí fica sofrendo com essa dor e pode cometer um erro. Agora, se é coragem ou não, aí a controvérsia. Porque eu disse que na Bíblia são 7 casos de suicídio de reis. Não é de escudeiro, não. Reis. Sansão, ele, para matar milhares de filisteus, segundo a Bíblia, ele teve que empurrar colunas, e assim ele fez, e se tornou um gesto, coisa. Como é que explica isso aí? A religião e coisa. Porque a ética moral romana era ética muscular. E a ética cristã é a força espiritual. Entende? Então, se você tem uma força espiritual, pouco provável você comete o suicídio. Mas tem casos que a Bíblia também relata 4. 4 são negativos e 3 são positivos. O caso
do Judas, que entregou Jesus. É um caso de covardia. Ele se arrependeu, tudo bem, mas foi uma covardia. O caso de Zambri, também do Aquitofel, também são atos de covardia. Ato de coragem foi Saul, porque Saul ele queria viver em liberdade, não queria ser escravo. Então, como ele perdeu todos os filhos na batalha, ele pegou a espada dele e enfiou no bucho. Aí você disse, rapaz, isso foi coragem? Se a fé dele é essa de viver em liberdade, sim. Mas fazer apologia que o suicídio é um ato de coragem, é um pouco assim, a gente tem que pensar um pouco mais. Porque livros como do Boniek, que foi escrito há algum tempo na França, ele elogiava muito o suicídio. E o que foi que aconteceu? Muita gente que se matou estava ao lado da cama dele, estava esse livro. Então foi um livro que foi proibido. Até vamos voltar aqui um pouco no tempo. Goethe, quando escreveu Werther, aquele jovem romântico que pula e se mata. Quanta gente não pulou da ponte? Também depois de ler o livro do Goethe. Agora, um fato curioso. Eu morava na cidade, dormitório, aí eu termino minha parte aqui, o coronel entra com a dele. Eu morava na cidade, dormitório, lá em La Verrière, que fica perto de Versailles, lá na França. E lá tinha um trem matador, matava muita gente. E eu cheguei a ficar apavorado com esse trem matador. Diz, mata psiquiatra, mata enfermeira, mata paciente, mata tudo. Esse trem é o cão de danado. Eu disse, eita, diacho. Aí, anos depois, eu vi que fizeram um viaduto. Nunca mais esse trem matou ninguém. Só uma questão de engenharia. Entende? Aqui mesmo, no Shopping Aldeota, esse shopping aqui, tinha gente que estava pulando. É só mudar uma tela que ninguém pula. Então, a gente tem que ter cuidado que, às vezes, não é imitação, é uma coisa assim, súbita, que a pessoa comete esse ato. Agora, eu passo agora, quero escutar o Coronel Paixão. Doutor Cleiton, obrigado pela participação. Muito boa sua explanação, suas explicações. Senhor, aguarde que nós teremos o quadro de perguntas e respostas. Antes de passar a palavra para o coronel, eu queria mais uma vez agradecer aqui os demais municípios, parceiros, nossos representantes, representante do CEDI, como município de Catunda, município de Caucaia, Crateús, e aqui nossa grande Fortaleza. Muito obrigado aos todos os participantes, aos nossos representantes, aos ouvintes, e mais uma vez aqui vamos contar com a participação do nosso querido e amado Coronel José de Paixão, nosso coronel dos bombeiros, muito atuante aí na seara social, tem a formação, além dos bombeiros, tem a formação humanística na escola de saúde, foi acadêmico de direito, né, tem bacharelado em direito, vários cursos aí de abordagem técnicas de suicídio nos Estados Unidos e outros países. Então, coronel, o senhor com a palavra aí, tangendo aí sobre o nosso tema de prevenção do suicídio na pessoa idosa. Pode ficar à vontade aí nos seus 30 minutos. Tá. Boa tarde, tá me ouvindo agora? Tá bem agora? Tranquilo, Adinaldo? Queria pedir perdão porque eu estou um pouco rouco, né? Nós estamos nos encaminhando para 100 eventos neste Setembro Amarelo, né? Hoje de manhã a gente esteve, por exemplo, com a Polícia Civil de São Paulo, né? A nossa live foi prestigiada por 8.000 pessoas, que é emocionado. Passei até para o Adinaldo aí as informações, né? Não. E queria agradecer a presença do doutor brasileiro Cleiton Pontes, né? Dizer que em 2007, professor, eu citei muito o seu livro na primeira monografia que eu escrevi, no primeiro trabalho científico, que foi na especialização em Direitos Humanos e Segurança Pública da Universidade Federal do Ceará. E queria agradecer pela escrita dos seus livros, doutor, porque eles muito têm ajudado as pessoas a investigar sobre o fenômeno, tá? Então, muito relevante, muito importante o trabalho que o senhor desenvolveu dentro principalmente o suicídio em Fortaleza, né? Estudo de 28 e outro de 50 anos,
que o senhor publicou. Gosto muito das interpretações que o senhor dá ao ato suicida, de que existe uma relação entre motivação e método. Gosto muito quando o senhor toca, né, nesses aspectos. E a escola francesa, né, o senhor que estudou na França, é uma escola extremamente forte. Não só com Émile Durkheim no suicídio, mas com, atualmente, Christophe Dejour, né, que vai dizer que um suicídio no trabalho é uma mensagem terrível. Com Gilles Lipovetsky, né, Christophe Dejour é psiquiatra, Gilles Lipovetsky é um sociólogo, que vai dizer que o egoísmo, que o hedonismo, a busca do prazer a toda hora, a todo instante, que o hiperconsumismo, que as nossas relações líquidas, que não são mais sólidas, mas são fugazes, tá? O professor falou muito bem sobre a questão, tá, da fugacidade, da falta de conexão, que é extremamente relevante. Deu até o exemplo, né, das pessoas em idade mais avançada, na morte do cônjuge, que podem sofrer uma anomia, como diria Durkheim, né? E aí, professor, queria citar também outro francês muito famoso atualmente, que é o Georges Minoir, que escreveu o livro História do Suicídio no Ocidente, né? Então, muito relevante aí, a escola francesa é extremamente forte, e a escola americana, principalmente na parte de psicologia, tem nos influenciado muito no nosso curso de atendimento à tentativa de suicídio, que teve a sua primeira edição no estado do Ceará, em dezembro de 2017, e que depois que esse curso foi estabelecido, os bombeiros que conseguiram chegar até o momento de urgência e emergência saíram com a vítima resgatada. Então, isso é um resultado muito forte. E aí eu agradeço o professor, porque ele foi um dos primeiros teóricos que eu li, tá, do trabalho dele, e muito nos influenciou hoje. Temos interagido, né, com pessoas de vários países. Estivemos na Conferência Americana de Suicidologia em 2015, apresentando trabalho de parceria do Bombeiro com o UFC, do Projeto de Apoio à Vida, do Dr. Fábio Gomes, né? Estivemos ano passado na Conferência Mundial de Prevenção de Suicídios, lá em Derry, na Irlanda do Norte, tá? E a gente tem bebido na fonte, né, de diversos autores, e isso tem fortalecido o nosso trabalho do Corpo de Bombeiros. O curso de atendimento à tentativa de suicídio, para vocês terem ideia, já conseguiu atingir profissionais de 25 estados do Brasil. Conseguiu formar bombeiros da Guiana Francesa, policiais de Buenos Aires, da Argentina, bombeiro de Portugal, de Fátima, fez treinamento aqui com a gente. E nesse ano, através do trabalho remoto, nós participamos de lives e de treinamentos, de seminários com Moçambique, na África, com uma pessoa da Índia, de Patiala, psicólogo indiano, com uma doutora de Liverpool e outra dos Estados Unidos, e também com pessoas da Espanha e da Colômbia. Então, o Corpo de Bombeiros tem chamado a debater em nível internacional sobre essa atividade, sobre esse êxito que tem acontecido nas nossas ocorrências. Porém, muito bem marcado que o suicídio é ambivalente, o doutor falou muito bem. Edwin Schneiderman, no seu livro A Mente Suicida, vai marcar que a ambivalência é um dos tipos de pensamento mais comuns numa pessoa que se encontra em crise suicida, porque, justamente como bem falou o Edinaldo, na maioria das vezes ela quer matar uma dor, e não a si mesma. Quando não consegue suportar essa dor, pensa, se eu retirar minha vida, a dor vai embora junto. Só que ela entra na ambivalência, porque um dos nossos maiores instintos é o de preservação da vida, inclusive da nossa própria vida. Então a pessoa entra nesse movimento de oscilação, de gangorra, querer morrer e querer viver. Quando o profissional de segurança pública sabe disso, ele vai para a ocorrência para aproveitar o momento de repolarização para a vida e tentar puxar essa pessoa de forma a aplicar estratégias de escuta e de diálogo. A maioria das ocorrências agora são resolvidas através de escuta e diálogo, e não por contenção física. Quando ocorre contenção física, de acordo com pesquisas dos americanos McManus e Mullins, que estudam negociação em crise suicida, na maioria das vezes que eu tenho uma contenção física em situação de urgência e emergência, alguém se machuca ou morre. Então, preferencialmente, temos escutado, dialogado e conseguido entrar na zona de confiança dessa pessoa, estabelecer vínculo, rapport e conduzir essa pessoa para fora dessa situação de tentativa de suicídio urgente e emergente. Temos trabalhado fortemente com prevenção, com uma estratégia chamada Guardiões da Vida,
que em parceria com o Ministério Público e outras instituições temos trabalhado para ajudar as pessoas a entender da prevenção de suicídios, identificar sofrimento físico e mental, sinais de alerta. O Edinaldo falou da história do senhor da cacimba, né, do poço, e aí ele disse, olha, eu vou resolver um negócio e não volto nunca mais. Ele deu um sinal verbal indireto associado ao suicídio. Alguém treinado poderia ter captado essa mensagem e feito uma intervenção, puxado, não, eu vou com você. Que história é essa? Que local é esse que você vai e não volta mais? E aí, quando você escuta a pessoa, você consegue reduzir impulsividade. E aí, eu cito o Dr. Peter Hughes, da For Mental Health, Organização Mundial de Prevenção de Suicídios, que esteve em janeiro deste ano com o Corpo de Bombeiros, realizando treinamento. Eu tive a honra de traduzir a palestra dele, né, as palestras dele, e ele foi muito explícito. Quando eu tenho uma barreira, que pode ser do ponto de vista mental ou físico, uma pessoa, uma cerca, se eu colocar plantas em pontes, por exemplo, aquela dificuldade de acessar a beirada da ponte produz uma redução da impulsividade. E nós podemos salvar vidas. Dr. José Manuel Bertolotti, que foi focal point da Organização Mundial de Saúde, articulando prevenção de suicídio nos 5 continentes. Esteve conosco ano passado, na abertura do Setembro Amarelo, junto com o programa Vidas Preservadas. Ele falou de um exemplo incrível, em que os frascos de comprimido que foram trocados por cartelas, por blisters, foram fundamentais para a redução de suicídios na Ásia, por exemplo. Colocar pesticida e veneno, como muito bem falou o doutor, né, Cleto, que é um dos métodos mais utilizados para suicídio, colocar esse veneno, esses pesticidas, numa caixa trancada com cadeado e orientar famílias que esse veneno, esse pesticida, só pode ser utilizado por 2 pessoas e depois guardado por essas mesmas 2 pessoas e a chave ficar no local onde todos tenham a visualização delas, produziu redução de suicídios também em muitos países do mundo em meio rural. O meio rural geralmente tem mais suicídios do que o meio urbano, tá? Escutamos isso da instrutora Sarah Guerre, da Riverside Trauma, tá? Dos Estados Unidos, de Connecticut, que esteve com a gente no seminário virtual semana passada, reconfirmando essa informação, né? O psicólogo indiano Amandeep esteve com a gente também há 2 meses em seminário virtual, mostrando que o meio rural, muitas vezes, ele produz mais suicídios do que os meios urbanos. Aqui no sul do Brasil, índice altíssimo de suicídios no Rio Grande do Sul, muitos desses vinculados a agricultores, tá? Ou pessoas que têm contato com esses pesticidas, com esses venenos. E aí, gente, o nosso mote principal de hoje é a prevenção de suicídios em idosos. Pessoas com idade mais avançada, é o nosso mote principal de hoje. E eu queria dizer para vocês que existe um programa do Corpo de Bombeiros chamado Programa Saúde, Bombeiro e Sociedade. Quando o professor Cleto falou que o melhor medicamento, o mais recomendado desde 2018 é a atividade física, eu digo para vocês, o Corpo de Bombeiros sai na dianteira há mais de 10 anos promovendo atividade física, inclusão social, conexão mental e emocional com essas pessoas da melhor idade, como assim se possa dizer. Promovendo não só, olha o que eu vou falar agora, essa promoção de saúde, que também atinge na mitigação do suicídio, ela é benéfica igualmente para os bombeiros, que recebem o amor e o carinho dessas senhoras. Os bombeiros foram estudar. Quer falar, Edinaldo? Pode ser. Agora, não, me permita só essa Sim. intervenção. Como o senhor falou no programa que existe aí já há muito tempo, Saúde, Bombeiro e Sociedade, eu queria só alertar para os ouvintes, né, que nós estamos num momento de vivendo de pandemia, mas hoje cedo, acordei 6 e pouco da manhã, meu filho de 4 anos estava assistindo o programa do Bombeiro. Então, as pessoas estão com esse canal para ligar a TV e ver pela manhã lá o movimento dos bombeiros e acompanhar. Era só essa a minha contribuição nesse momento. Perfeita a contribuição. Nosso Coronel Barreto, comandante do Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano, está lá com outros bombeiros valorosos, né? Subtenente Haroldo, né? O professor André Alencar, tantos grandes bombeiros aí, né? Muito bem suportados pelo nosso comandante-geral, Coronel Luiz Eduardo Soares de Holanda, que tem apoiado
esse projeto, e na época de pandemia, nós nos reinventamos. A crise, ela pode ser utilizada para o bem. E aí a gente tem a live. Eu não gosto de falar de isolamento social, eu gosto de falar de distanciamento físico, mas de conexão social mesmo nesse período de pandemia, utilizando principalmente essas tecnologias. Eu queria dizer que esse programa, gente, ele tem um valor, uma dimensão incrível na redução de suicídios, na promoção de saúde e no bem-estar físico, mental e emocional do Corpo de Bombeiros. Essa categoria, como muito bem falou, né, essa faixa etária, populacional, de pessoas com idade mais avançada, tem crescido no Brasil e nós precisamos também crescer a capacidade de servir essas pessoas, porque servindo a elas, estaremos preparando o nosso próprio futuro. O professor Cleto brincou, né, que nós não temos mais de 60 anos, mas queremos chegar lá e queremos chegar com qualidade de vida, sermos acolhidos, termos programas como esse e outras estruturas que possam fazer que o envelhecimento não seja um medo, mas uma aspiração. Muito obrigado e vamos para o nosso debate final. Muito obrigado, coronel. Excelente explanação. O CEDI, a população e os nossos ouvintes agradecem as suas sábias palavras, juntamente com o nosso amado professor Cleto. Agora eu vou abrir para perguntas. Um momentinho, deixa eu ver aqui o Facebook, quais são as perguntas do momento. Dalila, por favor, me dê um feedback aí. Estamos abrindo para que as pessoas, os internautas, possam fazer suas perguntas. Caso queiram direcionar para algum dos palestrantes, tudo bem, pode ser, mas pode também lançarem de uma forma geral, que aqui a gente passa para eles. Queria dizer que O coronel falou do quantitativo populacional, também eu gosto de falar muito em estatística. Em dezembro deste ano, saiu uma estatística que até 2030, o nosso Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Então, a gente está indo no caminho certo. Oh, meu Deus. Pronto, temos aqui uma pergunta. A Docília Freitas, muito obrigado, Docília. Vamos ler aqui a sua pergunta. Qual a diferença dos indícios, sintomas, sintomas dos transtornos mentais nos idosos e na população adulta? Como identificar um transtorno mental nas populações mais velhas? Então, ela fez duas perguntas. Aqui ela não direcionou, mas os senhores fiquem à vontade. Se quiserem dividir, responder uma, o outro responde a outra. Vou repetir. Qual a diferença dos indícios, sintomas dos transtornos mentais nos idosos e na população adulta? Segunda pergunta. Como identificar um transtorno mental nas populações mais velhas? Quem vai responder? Eu deixo para o professor Cleto, né, que é o especialista nessa parte mental. Eu sempre digo que não dormir bem, quantidade ou qualidade à noite, não é doença. É um alerta de um sofrimento psíquico. Por isso que eu sempre digo também, os problemas emocionais começam alterando o sono da noite. E as pessoas têm um hábito muito grande de tomar remédio para dormir. Isso então, é uma falácia. A pessoa tem que criar um hábito de acordar cedo para fazer o seu exercício físico. Aí eu faço assim uma brincadeira assim da medicina da saúde, sobre a palavra ressurreição. Eu tenho formação cristã, mas eu sou psiquiatra. Ressurreição para mim não é você, não é nuvem, não é céu, isso eu não valorizo tanto. É todo dia você renascer para você. Você diz, hoje é meu dia. Hoje eu vou fazer meu ato que é sagrado. Vou fazer minhas caminhadas, vou raciocinar meus pensamentos, minhas orações, minhas rezas, o que for. Fazer isso que é sagrado de manhã. Porque só assim você está controlando o sono da noite, sem precisar tomar pílula para dormir. E você ressurgindo desse jeito, você vai envelhecer muito bem.
Por quê? Tem gente que acorda porque está devendo. Acorda porque está atrasado. Acorda porque está zangado. Não acorda para si. Porque depois desse sagrado... Eu estou numa reunião agora. As pessoas vão resolver seus pepinos. Como nós somos multidimensionais, nós temos muitos problemas para resolver todo dia. Como estava vendo o coronel. Ele já fez não sei quantas lives hoje. Então, é problema que não acaba mais. E esses problemas só vão acabar com a morte. Sempre vamos ter problemas. Então, ressurgir todo dia com novos propósitos, acordar para você e não para dívida, para brigar, é uma maneira muito saudável que eu acho. Agora, os transtornos comuns à pessoa adulta são mais pessoas que têm alteração do humor. A nova classificação internacional, que a OMS já homologou em 2018, como eu falei, sobre a idade, antigamente era 1,2% que chamava psicose antidepressiva, agora vai pular para 5%. Vai cair o número de deprimidos e vai aumentar o número de bipolar, que a gente chamou de transtorno afetivo bipolar. Ora, o Ceará tem mais de 9 milhões de habitantes. Então, há mais de 30 anos, estimava que aqui tivesse, vamos dizer, 100 mil, 1,2% da população. Agora nós vamos ter 500 mil. Muito importante. E vamos ver assim, o sexo. As mulheres têm testosterona, mas têm mais estrógeno. E quando o estrógeno cai em nível plasmático, aquela que tem tendência ou depressão ou bipolaridade, ela fica ruim. É o que chama-se vulgarmente de TPM. Eu sempre pergunto à senhora, quando a senhora está nessa fase, a senhora fica manteiga derretida ou fica um arara? Aí diz manteiga derretida, então é depressão. Arara é bipolar. Então, o bipolar, sobretudo na fase depressiva, a tentativa é 50%. E o acerto é 10% de morrer. A esquizofrenia é 1% da população. E continua 1%, 2022 vai continuar 1%. É mais comum o esquizofrênico se matar, quando ele está começando no seu transtorno, ainda não adaptou à nova realidade que ele está vivendo. É comum também a questão do envelhecimento, das demências, muito comum em idoso. Conheço algumas pessoas que começaram a ter Alzheimer e que não suportaram, porque momentos vem a lucidez, momentos sai da lucidez. Então, surtar, essa palavra surtar, fulano surtou, o que reenvia? Eu sempre digo que reenvia uma passagem de Mateus, quando ele diz que os olhos é a lâmpada da alma. Mais ou menos assim. Surtar é um apagão. A pessoa fica no seu mundo, não fica no mundo da interação. Aí ele surta. Nesse surtar, ele pode cometer um ato translocado como suicídio. Ou outras coisas, homicídio também. Então, a demência, o uso de droga é muito grave. O Brasil tem muita coisa perversa. Existe um ponto de venda de bebida para 180 cidadãos, incluindo padre, pastor, freira, crianças e idosos. Nos países islâmicos não tem isso, não. Se você vai para a Austrália, se você vai para a Nova Zelândia, ou mesmo para a Inglaterra, você só compra bebida em lojas que só vendem bebida. Quer dizer que quando você entra na loja, você já sabe que aquele ali é pinguço. Aqui compra até em loja de conveniência. Então, essa lógica perversa que tem aqui no Brasil fez com que entrasse a droga ilícita. Porque também fui pioneiro no estudo da droga. Antes de 1990, não tinha cocaína aqui.
E eu escrevi isso, eu fui condenado, processado e condenado, porque um juiz não aceitou o meu ponto de vista. Porque eu disse claramente, eu estava dando curso para a Universidade Aberta, e eu havia escrito um livro, A Droga Hoje. Eu disse que o Ceará ia entrar na Rota Internacional das Drogas. E ele não gostou. E ele me processou, o coleguinha dele me condenou, saiu no Fantástico, saiu um bocado de coisa aí. Quando chegou lá no Supremo, ele mandou um recado. Se eu falasse mal de juiz, eu não estava falando mal de juiz. Eu estava falando uma conduta que não era correta. O nome do artigo do jornal O Povo foi A Justiça Injusta. Hoje nós não temos só uma rota, não. Temos inúmeras rotas. Aí é que vem essas gangues, essas coisas, suicídio, vem homicídio, vem do latrocínio, uma série de coisas extremamente grave, muito grave. A violência aqui é muito grande no Brasil. É uma coisa que a gente não vê na Austrália, não vê na Nova Zelândia. São primeiro mundo, de verdade. A taxa de suicídio aqui gira em torno de 5,5%. Se você comparar com a Hungria, que é mais de 30% por 100 mil habitantes, é pouco. Agora, esse pouco deve ser valorizado, como disse o coronel. Devemos fazer uma atitude, e estou gostei muito do que ele disse, porque aí sim, aí é um corpo bombeiro de verdade que a gente vê. Socorrer, entende? É extremamente importante. Porque se a pessoa vai pular, tem que haver conversa, tem que haver diálogo, e não coerção, entende? Então, é muito importante isso, o que está acontecendo. Já temos outra pergunta, eu acho que eu respondi mais ou menos o que foi demandado. Foi muito bem, obrigado. Muito bem, professor. Muito bem, professor. Professor Cleto. Meu amigo coronel, essa pergunta é direcionada para o senhor. Pode mandar. É da Giovana Ribeiro, lá de General Sampaio. Um abraço aí para todos, General Sampaio, para nossos parceiros, conselheiros. Ela é secretária de Proteção Social, Secretaria de Proteção Social, General Sampaio. Ela fez, acho que, 2 perguntas aqui. Primeira, como se trabalhar essa temática tão delicada em grupos da terceira idade e sua família, além do Setembro Amarelo, em grupos que são excluídos principalmente na família? Segunda pergunta, como os municípios de pequeno porte poderão ter em seus municípios profissionais de grande conhecimento na temática? Seja, talvez os bombeiros lá, né, em loco, nos municípios pequenos. Aí, coronel, com o senhor. Vamos lá. Primeiro, quando eu estive na Conferência Americana de Suicidologia em 2015, a frase que mais me marcou no congresso foi, que eu encontrei em vários locais escritos: a prevenção de suicídios é assunto de todo mundo. Quando o professor Cleto escreve no livro dele, deve-se falar de corda em caso de enforcado, ele nos dá um exemplo disso, que o conhecimento, a informação, ela deve ser para empoderar, para prevenir. Isso é fantástico. Eu sou um grande defensor do conhecimento, e a Organização Mundial de Saúde hoje, ela é enfática em dizer que nós devemos falar, não de forma irresponsável, mas de forma responsável e para prevenir. Tá? E a informação, a prevenção universal de suicídios, como vai dizer o Dr. Bertolotti no seu livro Suicídio e a Prevenção, tá? Ele é fantástico pelos meios de comunicação, mas pessoas treinadas, pessoas capacitadas, porque qualquer ajuda não ajuda. É tipo pegar uma vítima de atropelamento, você não tem noção de primeiro socorro, vai mexer na vítima por causa de uma paraplegia ou uma tetraplegia, porque não sabe observar se a pessoa está sobre esse risco. Deveria ser imobilizada primeiro, para depois ser levada para o hospital. Da mesma forma, alguém que quer lidar com uma pessoa em crise e não tem um conhecimento e vem com frases de julgamento, frases de comparação indevida, pode agravar esses quadros. Então, nós precisamos o quê? Massificar. Aí entra o programa Vidas Preservadas. Eu queria que a Giovana procurasse o programa Vidas Preservadas do Ministério Público para que ela pudesse trabalhar com o seu município essas estratégias. E aí ela fala, né, como é que eu posso ter no meu município profissionais capacitados para isso?
mais uma vez, o Ministério Público articulando com várias instituições para fazer acontecer, tá? O nosso Ministério Público é o focal point aqui do Estado de Ceará, para fazer acontecer essas capacitações, que podem ser hoje utilizadas de forma remota. Vamos utilizar, eu costumo muito a falar de uma expressão chamada Aikido emocional. Estamos sofrendo muito com a pandemia, com a questão do distanciamento, etc. Eu pego essa energia e uso a meu favor. É por isso que eu chamo de Aikido, né? E é emocional, porque nossas emoções são muito importantes, tá? Não só as razões, mas as emoções, né, que nós temos. E utilizar essa força do inimigo a nosso favor. Está tendo pandemia? Está tendo crise? Esse momento agora, essa live de CEDI, ela é fantástica, porque ela está propiciando, fazendo nascer a prevenção universal. Já estão aqui se conectando, tá? Vendo aqui a possibilidade de se conectar com o nosso querido Ministério Público. Olha, a pessoa a se procurar lá no Ministério Público é o doutor Hugo Porto, a Animara, psicóloga, a doutora Aline, e eles são articuladores, tá? Para a gente poder fazer valer esses treinamentos e cada vez mais. Olha o que eu vou dizer. Nós precisamos formar os profissionais na universidade já. O bombeiro, o soldado, de soldado a oficial, na sua formação, já ter conhecimento sobre isso, porque qualquer um de nós pode se deparar com a crise suicida. Então, o nosso lema é conhecer para prevenir e treinar para salvar. Completando, coronel, eu posso completar uma coisa? Sim, deve. Grupo de autoajuda, esses grupos que existem, também são importantes. Agora, presencial não está dando. Mas quem trouxe o AA há mais de 60 anos para Fortaleza foi um primo meu. Eu não vou dizer o nome dele, porque ele nunca abriu mão do anonimato. E a missão dele, ele era médico, e a missão dele foi difundir o AA para todo o estado do Ceará. Do AA surgiu o NA. Eu nunca disse isso, mas vou dizer agora que, para cá, dentro da minha área, há mais de 30 anos, eu trouxe duas associações. Amigos e Parentes Psicóticos Anônimos, que funcionam até hoje, e os Psicóticos Anônimos. E por que não criar um grupo para geriatra, para idosos? Então, esse grupo de autoajuda é o sentimento, como a gente fala em sociologia, sentimento de pertença. Eu pertenço a essa família. Porque, como disse, não existe mais nem família nuclear. Ela explodiu. Então, temos que criar novas famílias. Ela é plural. Entendeu? Sou totalmente a favor. É conexão, é capital social, né? Eu falo da tríade da vida, professor. Compaixão, autocompaixão, compaixão para com o outro, esperança e conexão. Esses grupos, eles promovem conexão, né? E promovendo a conexão, eles estão produzindo também saúde mental e indo mitigar o suicídio. Muito bem colocado, professor. Telefone. A pergunta que está aí na tela. A maioria dos suicidas estão sob pressão e ansiedade, depressão e estresse. Pode explicar essa relação, por favor? Olha, cada um puxa brasa para a sua sardinha, mas eu não vou fazer isso na psiquiatria, porque a psiquiatria tem seus limites. Entende? Eu não posso psiquiatrizar todos os problemas. Temos que reivindicar também, como bombeiro, temos que reivindicar a força da amizade, uma série de coisas. Mas, como eu disse, o suicídio não é genético. Contudo, existem transtornos, que a gente chama transtornos, não chamamos de doença mental, porque a dor na mente, como eu disse, é invisível, que pode ter uma grande possibilidade de acontecer, como eu falei. Então, pessoas que estão sob estresse, saber que estresse é esse, entende? E volto a bater na mesma tecla, que eu tenho que ser o mais didático possível, porque o ser humano é de uma complexidade e não é fácil de viver. A gente tem que se virar muito para viver. É ter uma qualidade de vida saudável. Isso é muito importante, que inclui o que eu falei, sono, alimentação, evitar um excesso de coisas que possam ser danosos para a gente.
Gostaria de agradecer mais uma vez aqui, enquanto não vem a próxima pergunta, aos nossos parceiros aí do Conselho Municipais de Arerê, General Sampaio, Camucim, Canindé. Muito obrigado aí pela participação, pela audiência. E temos mais alguma pergunta? Olha aí, a Docília Freitas. Qual a diferença dos indícios, sintomas dos transtornos mentais dos idosos na população adulta? Qual a diferença? Eu acho que essa pergunta já foi feita, Edinaldo. Já voltou, já foi. Essa pergunta já foi, voltou, essa pergunta já foi respondida. Primeira, doutora Dalila. Pronto, já foi respondida essa, mas o suicídio pode fazer alguma relação hereditária? Se você me permitir, voltando ao anterior, no passado a gente falava muito em psicose, em neurose. Hoje a gente usa transtorno. Mas, como eu falei, hoje a moda é falar Alzheimer. É uma moda que está aí. E muitos diagnósticos são errados. Não é Alzheimer. Nós temos vários tipos de envelhecimento precoce ou não. Se falava muito, há algum tempo, não sei se vocês se lembram, que vocês são jovens, em falar de arteriosclerose. Eu escutava a minha avó falar isso. Essa pessoa está arteriosclerosada, era mais ou menos assim, uma palavra desse tamanho, para falar. Exatamente, porque a ideia da medicina era divulgar a necessidade de tomar remédio para o colesterol. Então, a vida média do brasileiro aumentou muito graças a 3 remédios. Não foi só atividade de saúde pública, não. Foram 3 remédios. Remédio para pressão, para diabetes e para o colesterol. Por isso que existe nas farmácias popular que você pode receber esse remédio não de graça, porque são pagos nossos impostos. E o 4º remédio, como eu falei, que quer desbancar os 3, é o exercício físico. Então, ter uma vida saudável, você pode, digamos, ter um envelhecimento, digamos, mais com dignidade. Então, tem que dar o diagnóstico se aquela pessoa está realmente com Alzheimer ou está com outro tipo, entre aspas, de psicose, como se falava no passado. Muito bem, professor. Quero dizer que nós estamos com 3 minutos para pergunta e resposta, tá certo? Então, temos aqui na tela. Como contribuir para a saúde mental das pessoas idosas em tempo de distanciamento social? Ou mesmo quando familiares e cuidadores, pela rotina, não têm muito tempo para dedicação a essas pessoas. Como orientar? Coronel, está com o senhor. O próprio professor Cleiton, ele já falou, né? Deu dicas aí. A questão da educação física, tá? Que pode ser realizada em casa, com a live aí, como muito bem, né, citado. Mensagens, ligue para essas pessoas, ou se puder visitar, se for da família, né, mantendo o distanciamento físico, utilizando a máscara, visite, converse à distância, mas converse, mantenha a conexão, tá? Entregue livros para que possam ser lidos, entregue um rádio para que a pessoa possa escutar, ou então um aparelho televisor. Promova a ocupação benéfica desse tempo, a pintura, né? Eu conheço várias pessoas de idade avançada que gostam muito de pintar, tá certo? Então, existem várias atividades, a gente precisa de uma ocupação prazerosa. Tem um autor que eu gosto muito, que ele trabalha com psicologia positiva e também com um tipo de estratégia chamada de flow. É o Csikszentmihalyi. O nome dele é um nome difícil, né? Mas ele fala de flow. A pessoa, quando faz uma atividade que lhe arrebata, que ela gosta, que ela se envolve, tá? Ela muitas vezes esquece de comer, de beber, ela quer estar fazendo aquilo. É uma criança quando brinca. Essas atividades que nos arrebatam, que nos deixam em flow, que é o fluxo, né? Que é a experiência ótima, elas são extremamente benéficas para a nossa saúde mental. Agora, quando a pessoa pergunta, e aí, as pessoas que têm pouco tempo? Tem que arranjar tempo, ou tem que arranjar outras pessoas que tenham tempo. Não tem como. Se você não vai dedicar o tempo, como é que você vai ajudar?
é preciso tempo sim, tem um trabalho, tem um esforço, tem, tá certo? Se você não estiver conseguindo, peça ajuda de outras pessoas e crie uma rede de apoio. É por isso que o Corpo de Bombeiros, eu acho tão importante esse trabalho da gente, porque muitas pessoas não têm esse tempo e o Corpo de Bombeiros entra aí fazendo essa conexão, essa atividade física, esse envolvimento emocional e mental tão benéfico para as nossas pessoas da idade, tá? Melhor idade, como queiram chamar também. Muito obrigado, coronel, e quero dizer que nesse momento nós estamos nos encaminhando para as considerações finais. E dentro das considerações finais, eu queria que cada um de nós, vamos iniciar pelo nosso querido professor Cleto, cada um de nós resumisse esse tema, prevenção do suicídio da pessoa idosa, vamos focar na prevenção, e olhando para esse tema, prevenção, qual é o recado que nós poderíamos deixar para todos os familiares, né? Dentro de tudo que foi falado aqui. Se puder, em 2 palavras, seria excelente, porque foi falado um universo de coisas, né, de orientações, e a gente sabe como é que funciona o nosso cérebro, né, em maneiras de esquecimento, e a gente poderia reforçar com 2 palavras. O professor, está com o senhor. Eu vou contar 2 casos muito simples que parecem absurdo. Um senhor estava novo, mas já estava ficando velho demais. Aí a filha trouxe um cachorrinho, um poodle, e ele voltou a ter alegria. Aí ele começou outras atividades. Eu conheço outra senhora que estava muito feliz com a bisneta dela em casa. Aí a neta, com raiva da avó, tirou a bisnetinha e ela adoeceu. Quer dizer, o ser humano precisa de afeto. Muito afeto. Entende? Precisa de uma vida saudável e afeto. A razão é maluca. Coronel? Desculpa. Pode falar, professor. Pode continuar. Gostei muito aí a questão do afeto, né? Eu queria finalizar aqui minhas palavras citando um grande pensador chamado Blaise Pascal, que ele dizia: o coração tem razões que a razão desconhece. Tá? Então, que nós possamos sentir e fazer sentir, e sentindo e fazendo sentir, encontremos o sentido nas nossas vidas. Muito obrigado e grande abraço a todos. Obrigado, coronel. Só completando outra de Blaise Pascal, que eu gosto dessa, que o coração tem coração, que a razão que a própria razão desconhece, mas também tem uma dele. Ele diz que metade do saber nós temos em vida, outra metade só com a morte. Então, eu prefiro ser meio ignorante e viver mais. Sensacional. Gente, eu queria convidar, viu, Edinaldo? Pois não? Eu queria convidar para... Eu vou fazer mais 2 lives agora, gente. No Instagram, @EdirPaixão, tá? Quem puder ir, vai ter uma live com a AB de Pernambuco e outra com uma psiquiatra e 2 psicólogas. Uma delas trabalha em Harvard, tá? E sensacional aí. Quem puder acompanhar aí no Instagram, a gente vai estar conectado. Professor Cleto, prazer enorme estar com você, Edinaldo, todos que nos ouviram aí, Dalila, pessoal do CEDI, dos municípios aqui do Ceará. Abraço enorme, carinhoso, com afeto, do tamanho do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, coronel, pela participação, excelentes explanações. Obrigado, professor Cleto, excelente contribuição aí na temática do suicídio de ambos as explanações foram excelentes. Obrigado a todos os participantes, obrigado aos nossos parceiros dos demais municípios do estado do Ceará, obrigado, Dalila, obrigado a todos que fazem o CEDI. E dentro dessa temática que eu falei, das palavras, eu também quero deixar aqui as minhas, né, incluindo as dos senhores. Para tentar, nessa temática da prevenção, nós devemos desenvolver o amor, o afeto, o carinho, a dedicação, tudo isso combinado com o exercício aí com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Meu muito obrigado e com a proteção divina, sigamos os nossos trabalhos. Boa noite a todos.